Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Hoje, Sexta-feira Santa, Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos dando início ao nosso retiro quaresmal, meditando o Evangelho de Jesus, escrito segundo São João, capítulo 18, 1 ao 19, também o versículo 42. João 18, 1 a 19 e o versículo 42. Isaías, a leitura de Isaías 52, 13 até o capítulo 53, 12. Isaías 52, 13 até o 53, 12. Salmo 30 ou 31, Salmo 30 ou 31 e a leitura de Hebreus 4, 14 a 16. Hebreus 4, 14 a 16. Peçamos ao Espírito Santo que nos ilumine para que possamos aprofundar e vivenciar este momento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Então vamos ouvir o Santo Evangelho da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. Chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram.
conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote, naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que responde ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se responde mal, mostra em que, mas se falei bem, por que me bates? Então, Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai-o vós mesmo e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu:
Está dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se solta este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, que em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam:
não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros 2, um cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois crucificaram Jesus. Os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Não quebraram nenhum
dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na solene celebração litúrgica de hoje, proclama-se a narrativa da paixão e morte do Senhor, segundo São João. No texto de São João, Jesus aparece não apenas como protagonista, mas também como diretor de cena. Nos evangelhos sinóticos, Jesus é apresentado como a vítima impotente de um processo e de uma execução iníqua. Em João, Jesus conhece o roteiro do que vai acontecer, toma a iniciativa e se apresenta como o Senhor, o Kyrios, que entrega sua vida livremente. O Evangelho de São João não narra a agonia do horto. O relato da paixão inicia com o episódio da prisão de Jesus, no qual o Senhor é quem toma a iniciativa. E assim diz: a quem procurais? E quando lhe dizem a Jesus o Nazareno, ele se identifica de modo solene: sou eu, ecoando o nome sagrado Yahvé. Os soldados retrocedem e caem por terra. Pedro faz uma tentativa de resistência, mas Jesus o repreende, revelando-lhe o sentido dos fatos. Diante do sumo sacerdote daquele ano, Caifás, Jesus conserva o domínio da situação, enquanto Pedro nega, por 2 vezes, conhecer Jesus. O galo canta. Pedro cai em choro amargamente. No palácio do governador Pilatos, Jesus age com a serenidade e a firmeza de quem tem consciência de possuir a verdade que liberta. Pilatos lhe pergunta: tu és rei? Sim. O Jesus ao qual São João narra sabe que é rei, mas não é
o rei que os judeus esperavam. Por isso o rejeitam. Fora, fora, crucifica-o. Os judeus esperavam um rei poderoso, um rei imponente, dotado de exército, que viesse para um governo terreno. Nosso Senhor Jesus Cristo vem na humildade, vem na simplicidade e vem com amor. Quando entra em Jerusalém, entra montado em um jumentinho, representando a humildade. Portanto, Jesus veio aos seus e os seus não o acolheram. A meditação da paixão deveria ajudar-nos a dominar nosso amor próprio, nossa tristeza, quando somos esquecidos ou preteridos. Jesus foi preterido a Barrabás, flagelado e humilhado pelos soldados romanos. Finalmente, Jesus é condenado à morte, mais infame que havia em seu tempo. Das 7 palavras que conservamos de Jesus na cruz, João relata apenas 3. A terceira, o discípulo que amava, nos conta a cena: mulher, eis o teu filho, eis a tua mãe. A quarta, tenho sede, palavra que hoje está em todas as nossas comunidades, em todas as pessoas. Tenho sede, a sede da verdade, a sede do amor verdadeiro e da manifestação verdadeira de Deus. E por último, a 6ª palavra, uma palavra de plenitude. Tudo está consumado. E por fim, Jesus entrega o seu Espírito. Quando nós olhamos para a cena da paixão, nós podemos contemplar aquilo que profetizou o profeta Isaías, na leitura ao qual também nós podemos ter meditado ela no dia de hoje, o canto do servo sofredor, aquele que foi oferecido como vítima verdadeira, aquele que foi rejeitado, flagelado, ficou sem aspecto humano, que foi golpeado, parecendo um maldito de Deus, embora com tudo que o Senhor nos concede, com tudo que o Senhor nos dá, que é a vida em plenitude, ele recebe nos golpes, no flagelo, na cruz, aquilo que é a nossa culpa, aquilo que nós deveríamos pagar, ele compra com o seu sangue, dando-nos a vida em plenitude. Portanto, nessa nossa meditação, nesta nossa reflexão, abordemos estes pontos, aonde Jesus é rejeitado, aonde Jesus é flagelado. Como que nós podemos nos imaginar sendo rejeitados? Como nós podemos nos
imaginar sendo não aceito, como seria a nossa reação. Peçamos esta graça, peçamos para que o nosso coração se aproxime com amor ao coração de Jesus e receba dele o consolo e a paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, sede de sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Peçamos a Deus que nos envolva de proteção, de paz e de bênção para esta meditação. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Uma abençoada meditação a todos nós.